para falar um pouco sobre a questão da Fictor, mas nos dar um panorama mais ampliado das fintechs, está aqui com a gente o Diego Pérez, que é presidente da Associação Brasileira das Fintechs. Diego, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço o convite. Fica aquela pergunta, Diego, aquela dúvida quando a gente começa a ver o panorama que a gente está, e principalmente para quem investe em produtos de fintechs, em fundos de fintechs, como separar o joio do trigo? Como observar as empresas que são de fato sólidas daquelas que podem representar alguma ameaça? Perfeito, essa é uma pergunta recorrente, é muito importante, a gente tem que sempre tentar trazer o máximo de informação possível para o consumidor, né, para o investidor e para o poupador. As fintechs, elas são reguladas, né, e são autorizadas pelas agências que vigiam, né, que criam as regras do mercado financeiro, como o Banco Central, a CVM e a SUSEP. Então é sempre importante o cliente pesquisar nas listas, nas bases de dados dessas autoridades, se a fintech que ele deseja fazer uso no seu dia a dia, seja para guardar dinheiro, para fazer um investimento, para usar para transações financeiras, que ele verifique se ela está prevista, se ela está listada como uma entidade autorizada e regulada pelo Banco Central. E sempre também fazer suas pesquisas nos mecanismos, né, de auxílio ao consumidor, né, para saber se aquela é uma empresa idônea, se ela tem um nível muito alto de reclamações, se ela atende as perguntas dos clientes consumidores, para que ele se sinta confortável para fazer uso daquele serviço no dia a dia. Denise. Então, é curioso porque a Fictor, ela era uma empresa um grupo de empresas muito doido. Tinha 83 negócios debaixo do guarda-chuva da Fictor. Inclusive, até um exemplo dessa bizarrice. Você lembra aquele caso de um executivo de empresa que matou um gari em Minas Gerais? Lembro. Então, ele era diretor da Fictor. Da Fictor Alimentos, lá em Minas Gerais. Então, eram negócios muito estranhos. E eu acho que a questão assim, é que Fictor, Master, eles ainda eram registrados, ainda eram regulados e tudo. O que a gente pode dizer, Diego, em relação aos rendimentos, aos produtos prometidos, vendidos por essa empresa? Como é que você o cliente, o investidor, etc., pode analisar o que é factível, o que não é? Sim. O investidor, o poupador, né, o consumidor de serviços financeiros, ele sempre precisa ter em mente que os ganhos, quando eles são excessivos, eles provavelmente ou potencialmente estão atrelados a um risco maior do que o usual, maior do que o tradicional, tá? Então, se ele é uma pessoa que não está habilitada, não está acostumada a lidar com alto risco de perder o dinheiro investido ou ter uma rentabilidade menor do que a prevista, que ele não aloque recursos nesse tipo de investimento. Nem todo investimento de alto rendimento, ele sinaliza que é um mau investimento, mas ele existe sim um risco atrelado daquele retorno não acontecer da forma como foi prevista. Além disso, existem as regras de supervisão do Banco Central e da CVM que fiscalizam para saber se a empresa está atuando dentro do que diz respeito ao regulamento também. Então, é sempre importante ressaltar o papel dos reguladores nesse sentido. Júlio. Diego, eu queria saber o seguinte, assim, é claro que você pode ir nas reclamações e tal, e saber se uma fintech A é melhor que a fintech B, mas o que a gente está vendo aí, desde a operação Carbono Oculto, né, até agora, com esse caso do Master, é que cada vez mais fintechs estão envolvidas em operações investigadas pela Polícia Federal. A minha pergunta para você é o seguinte: em que medida isso já não está afetando a reputação e a credibilidade das fintechs? E de que forma a associação tem se posicionado para tentar ou conter ou reverter essa imagem? Sim, com certeza, né? O nosso diagnóstico é que o crime organizado ele está ficando potente e grande demais, tá? Então precisamos nos unir, né? Quando eu digo nos unir, eu digo todos os setores, né? Não só o setor financeiro, mas também as outras cadeias produtivas, né? Então, porque o crime organizado ele se infiltra no varejo, ele se infiltra no comércio eletrônico, nas redes de farmácia, nos postos de gasolina. Então, é sempre importante
que haja uma união, um esforço conjunto para combater o crime organizado, né? As fintechs não são o único item fragilizado. As fintechs não são as únicas vítimas dessa história, né? Existem outros agentes que também estão sendo prejudicados. O trabalho que a gente vem fazendo para recuperar a reputação, para que os clientes continuem consumindo os serviços das fintechs, é que eles olhem para trás e percebam, tentem perceber como que era o mercado financeiro antes da existência das fintechs. A maioria dos brasileiros, quando eu digo a maioria, mais de 70 milhões de pessoas não tinham acesso a serviços financeiros nenhum, nem o mais básico deles, né? E hoje você consegue abrir uma conta de uma maneira muito fácil, eficiente, simples, fazer o uso no seu dia a dia e você se inclui no sistema financeiro nacional. Então a gente tenta ressaltar que as fintechs elas têm muito mais a trazer de benefício do que risco para o cliente. Diego, de qualquer forma, você mencionou, né, que existe regulação do Banco Central, existe a CVM também para regular, mas alguns dos produtos, por exemplo, da Fictor, né, a Fictor vendia participação em empresas, né, não vendia exatamente produtos financeiros, quer dizer, escapa do controle do Banco Central, escapa do controle da CVM também. Eu acho que eu volto para a pergunta inicial. Como é que o investidor pode se sentir mais seguro? Que mecanismos ele teria para se sentir mais seguro no momento em que ele entra num investimento, né, que ele coloca ali, que ele faz um aporte? E a Fictor, por exemplo, ela está sendo, nessa reportagem do UOL, ela é descrita como um castelo de cartas e num esquema muito parecido com o esquema de pirâmide financeira. Como é que o consumidor, como é que o investidor pode se sentir mais seguro, que ferramentas ele pode ter? E uma pergunta a mais, as fintechs gostariam de ser mais reguladas, mais fiscalizadas? Existe espaço para isso, até para dar essa segurança e essa credibilidade? Perfeito. Bom, a gente sempre tenta alertar para o consumidor de serviços financeiros, especialmente aqueles que estão buscando oportunidades de investimento, que eles se atentem aos detalhes do produto que ele está buscando, que ele está querendo aportar ao seu capital, né? Uma regra básica do mercado de investimentos é assim, se você não conhece aquele setor, se você não conhece aquele produto, não invista, tá? O investidor brasileiro ele ainda não está familiarizado, eu digo o investidor médio, né? Com ativos de alto risco, com produtos alternativos, exóticos, né? Esse tipo de produto, ele existe no mercado, ele é amplamente divulgado, mas ele é direcionado para um grupo específico de pessoas que já assimilaram os riscos atrelados a esse tipo de produto e como que você pode rentabilizar em cima disso. As pesquisas nas bases públicas, né, tanto de autoridades que conferem o registro para aquela empresa, quanto na base de informação de consumidores, elas são fundamentais para isso, mas não são as únicas soluções. É sempre importante você validar com uma pessoa da sua confiança, alguém que você conhece, que trabalha no mercado financeiro, alguém que atue como um assessor, consultor de investimento, para depois disso tomar uma decisão com base em informação, com base em dados, e não simplesmente acreditar nos anúncios que são feitos em redes sociais de que você vai ter um retorno muito grande em pouco tempo. Eu acho bem interessante isso que ele disse, porque, de fato, até para investir em ações das empresas que estão na Bolsa, ações de empresas grandes, etc., sempre tem essa recomendação, estude o ativo antes de você colocar o seu dinheiro. E não coloque também muito dinheiro em um ativo só. Essa reportagem da Juliana Sayuri, muito boa mesmo, no UOL de hoje sobre a Fictor, falou do caso de uma investidora que colocou 7 milhões num produto da Fictor. Então, assim, 7 milhões é um pouco demais. Então, cautela é sempre importante e se informar mesmo. Hoje em dia tem muitos planejadores financeiros formados, certificados, que podem ajudar a escolher, etc. Então, informação é a chave. Uma outra pergunta que eu queria... E sobre Pois não, Diego. Pois não. Sobre a fiscalização, né? Sobre isso. Se as fintechs desejam ser fiscalizadas, supervisionadas, nós já somos, eu falando nós como representante do setor, nós já somos fiscalizados, nós já somos supervisionados.
Existem departamentos especializados nas autoridades, Banco Central, CVM, COAF, para fazer esse tipo de análise, investigação e supervisão. E a gente sempre busca contribuir com mais informação para que eles tenham elementos suficientes para conseguir fazer uma investigação rica e efetiva. Tá? Ajustes na regulação sempre são bem-vindos quando é para o benefício, primeiro, do cliente final, segundo, para desenvolver o mercado. Tá? Então, a gente trabalha em cooperação com essas autoridades para que isso aconteça de maneira contínua. Não existe um começo, meio e fim, né, para fiscalização, supervisão e combate ao crime. Existe um trabalho contínuo, um esforço coletivo para que a gente consiga sempre alcançar os melhores resultados. Por exemplo, a gente teve alguns casos que envolveram fintechs também, que ofereciam aquele produto chamado de conta gestão ou conta bolsão, que é um produto que não é regulamentado pelo Banco Central. Né? É um produto em que, por exemplo, se um comerciante, uma empresa tem lá um problema com a justiça, né? E tem as contas bloqueadas, ele pode usar essa conta bolsão porque ele não aparece o nome dele ali. E ele pode, enfim, essa conta é uma forma, por um lado, dele continuar funcionando, do negócio continuar funcionando, mas por outro lado, como não aparece o nome, acaba servindo para lavar dinheiro, acaba servindo para traficante botar ali dinheiro de tráfico, tudo isso. Esse é um ponto, Diego, que, por exemplo, demandaria mais fiscalização e mais regulação também. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo e a resposta já veio do Banco Central, tá? O Banco Central trouxe uma regulação adicional sobre o uso das contas bolsões. Tá? Ela iniciou por uma intenção legítima, né, de trazer eficiência para algumas cadeias produtivas, onde você concentra microtransações que acontecem durante o dia em uma única conta e no final do dia você faz uma consolidação unificada, né, para você trazer eficiência e conseguir avançar numa velocidade desejada. Né? No entanto, o uso desse instrumento foi desvirtuado, especialmente por pessoas mal intencionadas, por agentes mal intencionados. Então, essa fragilidade já foi identificada, o Banco Central já criou amarras muito mais fortes, né? Muito mais combativas para evitar o uso desse tipo de instrumento e ele praticamente não existe mais. Júlio. Diego, estava ouvindo você falar, eu queria saber uma outra questão, assim, se existe alguma medida que vocês de autorregulação que vocês estejam cogitando para tratar justamente o que a gente está vendo hoje, assim, tanto no caso da Fictor quanto do Master, né? Assim, eles colocaram no mercado investimentos que não existiam, né? Pelo menos é o que apontam as investigações. Empresas que não eram operantes, assim, e as pessoas foram investir nessas empresas, né? Sabemos que a CVM não pegou esse tipo de movimentação. O Banco Central tem a competência, mas não tinha a designação para fazer esse tipo de fiscalização. Então, eu te pergunto, existe alguma ideia na mesa hoje, nas discussões das fintechs, no caso da associação, se for o caso, ou o Banco Central, ou com a CVM, para que alguma ferramenta que possa previamente cruzar informações e impedir operações como essas que a gente viu na matéria da Juliana? Assim, você lê a matéria, é chocante, assim. Ela expõe de uma forma até visceral a fragilidade dessa operação, né? Chega a ser vexatório para autoridades fiscalizatórias ler um conteúdo como esse, né? Então, eu te pergunto, assim, tem algo na mesa que vocês estejam cogitando para discutir e levar adiante? Excelente pergunta, tá? Eu costumo dizer que não existe uma bala de prata para solucionar esse tipo de problema, né? Então, a gente precisa atuar em várias frentes. No que diz respeito ao setor privado, onde nós nos encaixamos, já existe aí uma colaboração, um convênio constituído entre associações representativas do setor para apresentar um selo de conformidade que atribui uma camada adicional de segurança para quem opera serviços financeiros. Esse selo ele vai ser inaugurado no dia 3 de março, tá? Vai ter um evento em São Paulo, em colaboração com outras entidades, né? Então, eu posso dizer aqui a BIA Fintechs, a Abracan, que é a associação que representa o grupo de câmbio, as empresas que operam no mercado de câmbio, a Zeta, que é uma outra entidade que também representa o segmento relevante de Fintechs, né? A BBC, que é uma associação que representa os bancos de médio porte,
Então, existe já um convênio, né, um consórcio em construção entre essas entidades para apresentar uma camada adicional de proteção. O que a gente também pode trazer como um problema que precisa ser debatido e discutido é o financiamento público das agências que fazem essa fiscalização, das autoridades que fazem essa fiscalização. O Banco Central, recentemente, foi agraciado, né, com um concurso público onde novos auditores tomaram posse, mas isso foi depois de quase 12 anos sem concursos públicos, né? As pessoas que trabalham na supervisão e fiscalização, elas também se aposentam, elas são cedidas para outras pastas do governo, elas podem migrar para o mercado privado e a reposição desses servidores não acontece na mesma velocidade e acaba fragilizando, enfraquecendo o trabalho da autoridade de fiscalização. E também o uso intensivo de tecnologia. A gente tem aqui a inteligência artificial, que já faz parte do dia a dia das pessoas, que ela pode ser usada com intensividade para identificar situações que podem trazer algum risco ou que podem já, de maneira antecipada, prever que aquilo se trata de uma atividade criminosa. Isso exige investimento. O governo não pode fazer uso de uma inteligência artificial que está aberta, pública, né? que é um acesso que qualquer pessoa pode manipular, precisa ter um investimento público muito forte nesse sentido. Joia. Bom, o fato, Diego, é que é um cenário que com a tecnologia se tornou, por um lado, facilitador, como você falou, para dar acesso às pessoas a serviços financeiros que antes que elas não tinham. Por outro lado, tornou todo esse cenário muito mais complexo e a gente vai tentando entender e a sensação que dá é que as empresas, as fintechs, elas estão sempre um pouco à frente da regulação. Elas vão trazendo seus produtos, suas soluções, vão entrando no mercado e depois esperam a regulação. Talvez seja um momento de casar um pouco melhor a legítima vocação de negócio, de agilidade que as fintechs têm com a segurança da regulação. No caso, a gente sempre precisa tentar trazer um equilíbrio perfeito, né, entre inovação e regulação. Então, o mercado privado ele avança com uma velocidade maior do que a legislação, do que a regulação. E cabe ao Estado fazer esse equilíbrio, esse balanço perfeito, apresentando medidas que trazem regras suficientes para trazer segurança para o setor, mas ao mesmo tempo que permita que a inovação e a tecnologia seja aderida, seja acrescentada nos serviços financeiros. O Brasil se destaca mundialmente como um ambiente super avançado. Nós temos instrumentos financeiros que não existem em outros lugares, que funcionam a pleno vapor, como o Pix, né, onde a gente consegue fazer transações de graça, qualquer horário do dia e da noite, final de semana, onde basicamente 90% da população adulta faz uso mensalmente. Isso foi um trabalho conjunto de mercado com o regulador para desenvolver tecnologia, trazer mecanismos de inovação no serviço financeiro, para que no final do dia a população tenha uma dignidade financeira plena no seu dia a dia. Diego Pérez, presidente da AB Fintechs, Associação Brasileira das Fintechs, te agradeço muito por nos ajudar aqui com a sua análise, com as suas informações. Volte sempre ao Poder e Mercado. Uma boa noite para você. Obrigado, boa noite.